Então, essa é a segunda parte, eu vou falar sobre fenômenos luminosos no céu. Essa foto aqui embaixo sou eu com um halo de 22 graus atrás de mim. Essa foto é da última quinta-feira. Essa imagem é uma representação do deus Odin. E ele tem, de cada um dos seus lados, ele tem os lobos chamados Jerry e Freke, que significa o guloso e o voraz. Após uma batalha bem-sucedida, Odin caminha sobre os corpos de seus adversários derrotados, enquanto Jerry e Freke devoram seus corpos. A gente pode ver raios saindo da cabeça de Odin, então ele também está relacionado com o Sol. Isso daqui é uma foto real tirada na Antártica. Isso são luzes que aparecem na atmosfera devido a cristais de gelo em suspensão, espalhando a luz do Sol. A atmosfera, muitos quilômetros acima das nossas cabeças, tem baixas pressões e muito baixas temperaturas, onde podem se formar cristais de gelo, mesmo em climas quentes, como nós aqui no Brasil. Mas esses fenômenos que eu estou mostrando para vocês, eles são mais evidentes e mais frequentes em lugares mais frios, como na Antártica. Só em lugares bem frios que a gente pode ver todos esses detalhes aparecerem simultaneamente no céu. Essas duas manchas luminosas que estão dos lados do Sol são os cães do Sol, em analogia com Jerry e Freke, os lobos de Odin. O círculo parélico é o único halo luminoso que passa pelo Sol. Todos os outros têm o Sol no centro. O círculo parélico é paralelo à linha do horizonte e ele é branco, diferente de outros arcos e halos que são coloridos. Eu tenho trabalhos científicos publicados relacionados tanto aos cães do Sol quanto ao círculo parélico. Esse halo menor, centralizado no Sol, é o halo de 22 graus. Ele também acontece por causa de cristais de gelo e ele é relativamente frequente. Então, já mostrei aqui uma foto que eu tirei na quinta-feira, aqui em Caraguatatuba. Além desses, a gente tem ainda aqui o arco circunzenital, o arco supralateral, arco de Parry e arco tangente. Aqui está um dos meus trabalhos relacionados ao círculo parélico. E eu chamei de círculo parlasérico, o círculo que a gente faz com um laser espalhado em bolhas de sabão. No vídeo Faça um halo com laser, eu mostro como você pode fazer um halo desse tipo na sua casa com uma caixinha de CD e um laser que você pode comprar na papelaria. Nunca aponte o feixe laser para o olho de ninguém. Em 2016, o site da Climatempo publicou essa foto minha com um círculo parélico, cães do Sol e a caverna do Sol. Está aqui o cão do Sol, que ocorre devido à reflexão da luz do Sol nos cristais de gelo. No meio dessa foto, a gente pode ver a caverna do Sol, e do lado esquerdo e direito, os cães do Sol, e bem tênue, a gente pode ver o círculo parlasérico, uma linha bem tênue. Esses fenômenos ocorrem aqui de uma forma mais atenuada. A Sociedade Americana de Ótica publicou essa nossa foto de um halo de 22 graus tirada na EASH USP. Isso não é um arco-íris, ele está centrado no Sol e é devido à refração da luz do Sol em cristais de gelo. É um fenômeno frequente e essa foto aqui é da última quinta-feira, tirada aqui em Caraguatatuba. Ele é de 22 graus porque ele está a 22 graus de ângulo em relação ao Sol. E isso a gente pode medir com o braço bem esticado e a mão bem espalmada. Nós trabalhamos também com cães do Sol saltitantes.
Aqui está um registro feito na Rússia em 2016. Nessa sequência de fotos a gente pode ver posições diferentes do cão do sol. Então ele fica se movimentando e saltando. Quando a gente vê em vídeo, é um fenômeno bem impressionante. Uma explicação que a gente tem é que o campo elétrico está variando e isso altera a posição dos cristais de gelo espalhando a luz. Esse é um campo elétrico atmosférico. Nós fizemos simulação de cão do sol saltitante usando ferro fluido controlado por campo magnético. Ferro fluido é um fluido complexo feito de partículas ferromagnéticas nanoscópicas. Então, faz parte da nanotecnologia. Com o ferro fluido, o Tim Vanderelli, lá nos Estados Unidos, fez essa lente magnética chamada ferrocell, que nós usamos nesse trabalho. Outro efeito luminoso que acontece no céu é o efeito glória, onde a luz do sol é espalhada por gotículas de água. Agora não são mais cristais, são gotículas de água líquida, mas são gotículas bem pequenininhas. E como você tem, por exemplo, na neblina ou nas nuvens. E a gente não deve confundir com o efeito corona. O efeito glória faz esses halos ao redor da cabeça da sombra do observador. Então, a luz está sendo espalhada para trás. A gente fala em luz retroespalhada. Então, o centro do halo não é o sol, não é a fonte luminosa, mas é a cabeça da sombra do observador. O efeito corona também é provocado por gotículas de água líquida, mas a fonte luminosa está no meio do halo luminoso. O efeito glória é uma possível explicação para a origem das auréolas dos santos, mas cada pessoa vê o efeito glória ao redor da sua própria cabeça. Se tiver alguém do seu lado e você vê a sua sombra e a sombra dessa pessoa projetada numa nuvem ou numa neblina, você vai ver a auréola ao redor só da sua cabeça. E você vai achar que só você é santo. Eu tirei essa foto do professor Nussensweig e do professor Tufaili. O Nussensweig é um dos grandes especialistas no efeito glória e também no arco-íris. E ele é brasileiro. Nussensweig explicou o efeito glória com ondas de superfície. E nós trabalhamos com ondas de superfície em bolha de Rayleigh, que é essa bolha de sabão que está no meio de 3 outras bolhas. E a gente conseguiu esse lindo padrão luminoso que nós chamamos de olho de Horus, em analogia com esse símbolo egípcio. Nesse artigo aqui nós trabalhamos com caos, efeito glória e arco-íris múltiplos, que eu vou voltar sobre arco-íris múltiplos, falar no final. Agora eu vou falar sobre o milagre do sol. Ele está associado ao milagre de Fátima. Há muitos relatos e muitos vídeos registrando oscilações abruptas do sol, oscilações em tamanho e formato, e não tem relação com fenômenos astronômicos. São fenômenos que estão acontecendo na atmosfera, devido a cristais de gelo em suspensão na atmosfera e o campo elétrico atmosférico variando abruptamente. Nesse trabalho, Mirovsky modelou o comportamento oscilante sincronizadamente dos cristais de gelo na atmosfera, para explicar o milagre do Sol. E nesse trabalho aqui, nós usamos dinâmica caótica e estudamos dados de milagre do Sol e de cão do Sol saltitante. Aqui tem imagens do Sol variando de tamanho. Aqui mais imagens do nosso trabalho e a gente chegou no atrator chifre de rinoceronte. Nós demos esse nome por causa do formato. E esse é um atrator
caótico. Esse atrator está relacionado com o movimento dos cristais de gelo, no caso dos cães do Sol saltitante. Agora o arco-íris, com essas belas imagens de arco-íris nas cataratas de Foz do Iguaçu. Arco-íris é uma acumulação de raios luminosos que a gente chama de cáustica, e ele é feito pela luz do sol espalhada por gotas de água de chuva, e a separação das cores é por causa da refração. O arco-íris, assim como o efeito glória, é centrado na sombra da cabeça do observador. Muita gente já viu o arco-íris, poucas pessoas repararam que às vezes ele é acompanhado de um segundo arco-íris de menor intensidade com um raio maior. Então aqui a gente pode ver o arco-íris primário, que é o mais intenso, e o arco-íris secundário, que é o mais fraquinho. Mas existem muitas ordens de arco-íris, até 20 ordens. Acontece que elas são tão fracas de intensidade que a gente não consegue perceber a olho nu. Nós incidimos feixe laser em um cilindro de vidro para estudar o espalhamento de luz, e a gente encontrou uma coisa que a gente chamou de arco-íris espiral. Nessa foto tem 3 raios de 3 cores, vermelho, verde e azul. Algumas pessoas não sabem, mas o arco-íris, ele é um círculo completo. Acontece que, em geral, o chão não deixa a gente ver a outra parte desse círculo. E ele pode ser monocromático, ele pode ser vermelho. Se o sol estiver nascendo, por exemplo, bem rente ao horizonte, você tem basicamente luz vermelha na atmosfera, e o arco-íris pode ser vermelho, como nessa foto aqui. Também existem arco-íris geminados. Aqui do lado esquerdo, esse daqui aconteceu por reflexão da luz do sol na água. Então tem uma baía aqui perto, que a luz do sol refletida na baía fez um segundo arco-íris. Do lado direito, o arco-íris geminado é devido a gotas não esféricas, então seriam gotas de chuva que não são em formato de esfera, mas de uma esfera achatada. Essa foto aqui é de uma simulação, mas essa outra é real, e aonde a gente pode ver um arco-íris entre o primário e o secundário devido a gotas não esféricas. O arco-íris normal é feito de cores que a gente chama de cores puras, que não são misturas de cor. Mas a gente tem os arcos supranumerários, que são um efeito ondulatório, e eles aparecem abaixo do arco-íris primário. Eles são bem tênues, difícil de ver, e aparecem outros tipos de cores que não são as mesmas cores do arco-íris. A gente chama de cores secundárias, e esse é um fenômeno ondulatório da luz. O arco circunhorizontal também é refração da luz do sol em cristais de gelo. Essa foto aqui foi tirada em Ubatuba, perto do meio-dia. Para isso acontecer, o sol tem que estar bem alto na atmosfera. Então, isso não acontece, por exemplo, perto dos polos norte e sul da Terra. Junto com ele estava aparecendo também um halo de 22 graus. Essas duas fotos, mais essas outras duas, são do mesmo fenômeno. E aqui a gente pode perceber que eles estão acontecendo em nuvens que foram formadas como rastro de condensação de aviões a grande altitude. Eu fiz aqui um resumo desses que são só alguns dos maravilhosos fenômenos luminosos que a gente pode ver no céu diurno. Mas também é possível observar alguns no céu noturno, com a luz da lua, por exemplo. E as explicações têm a ver com que tipo de
objeto que está em suspensão na atmosfera, se é cristais de gelo, gotas d'água de chuva ou gotículas de neblina, e como que a luz está se comportando, se ela está se comportando como raios luminosos ou como ondas de luz. Também para identificar esses fenômenos, a gente precisa prestar atenção qual que é o centro de simetria do padrão. Eles estão centralizados no Sol, na fonte luminosa, ou estão centralizados na sombra do observador? Como conclusão, eu queria falar para vocês olharem mais atentamente para o céu, perceber esses fenômenos impressionantes e se lembrar que hoje a ciência explica a maior parte desses fenômenos que nos encantam há milênios. E não é porque a gente tem explicação que eles deixam de nos encantar. Eu agradeço a sua atenção e aqui está o meu endereço de contato.